Bem-vindo à Companhia Vanzeiro de Teatro do Ilha Jovem, podcast para quem tem fome de conhecimento. Eu sou o Luciano Nunes. E eu, Eliane Ferreira. E hoje é dia de quê? Hoje é dia de curtir o podcast da peça Antígona, interpretada pelos atores e atrizes da Companhia Vanzeiro de Teatro. Eliane, vamos aos recados do dia? Quais são? Primeiro recado, se inscreve em nosso canal, ative o sininho e vê se não esquece de dar um like e fazer seu comentário. É isso aí. Segundo, indica o episódio do podcast da Companhia Vanzeiro de Teatro a alguém que desconheça nosso trabalho ou aqueles que nunca tenham ouvido um podcast. Vamos engajar os adolescentes na plataforma do Ilha Jovem. Agradecemos a sua audiência e vamos juntos acompanhar o podcast com a tragédia grega Antígona. A Companhia Vanzeiro de Teatro apresenta a ficha técnica de produção deste espetáculo. Dramaturgia, Sófocles. Direção, adaptação e sonoplastia, Luciano Nunes. Gênero, tragédia. Classificação indicativa, 14 anos. Elenco, Priscila Zambelli como Antígona, filha de Édipo e de Jocasta. Eliane Ferreira como Ismênia, irmã de Antígona. Luciano Nunes como Creonte, rei de Tebas, sucessor de Édipo e irmão de Jocasta. Tiago Souza como guarda. Adrian Souza como Émon, filho de Creonte e de Eurídice. Luciano Nunes como Tirésias, profeta adivinho. Priscila Zambelli como Eurídice, mulher de Creonte. Antônio Paiva como mensageiro. Malu como Corifeu. Luciano Nunes e Eliane Ferreira como coro, anciãos tebanos. Assessoria de comunicação, Márcia Cola. Edição, produção e direção executiva, Luciano Nunes. Assistência de produção, Ilha Jovem. Produção e realização, Companhia Vanzeiro de Teatro. Coprodução, Prefeitura da Estância Balneária de Ilha Comprida. Com vocês, o espetáculo Antígona. Ismênia, minha querida irmã, companheira de meu destino, de todos os males que Édipo deixou, suspensos sobre a sua descendência, haverá algum com que Zeus ainda não tenha afligido nossa vida infeliz? Ainda hoje, que quererá dizer esse edito que o rei acaba de expedir e proclamar por toda a cidade? Já o conheces? Não sabes da afronta que nossos inimigos preparam para aqueles a quem mais prezamos? Ó Antígona, nenhuma notícia, agradável ou funesta, chegou a meu conhecimento, depois da perda de nossos dois irmãos, mortalmente feridos em luta um pelo outro. Pois não sabes que Creonte concedeu a um de nossos irmãos e negou ao outro as honras da sepultura? Tais são as ordens que a bondade de Creonte impõe a mim, como também a ti. Disso faz ele grande empenho e ameaça quem quer que desobedeça de ser apedrejado pelo povo. Tu ouvistes o que eu te disse. Virá o dia em que veremos se tens sentimentos nobres ou se desmentes teu nascimento. Mas, minha pobre irmã, em tais condições, em que te posso eu valer, quer por palavras, quer por atos? Ajudarás estes meus braços a transportar o cadáver? Ai de nós, pensa minha irmã e nosso pai, como morreu esmagado pelo ódio e pelo opróbrio, quando, inteirado dos crimes que praticara, arrancou os olhos com as próprias mãos, e também em sua mãe e esposa, visto que foi ambas as coisas, que pôs termo a seus dias com forte laço. Em terceiro lugar, em nossos irmãos, no mesmo dia perecendo ambos, desgraçados, dando-se a morte reciprocamente. Da minha parte, pedindo os nossos mortos que me perdoem, visto que sou obrigada, obedecerei aos que estão no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa as nossas forças. Não insistirei mais, e, ainda que mais tarde queiras ajudar-me, já não me darás prazer algum. Faze tu o que quiseres. Quanto ao meu irmão, eu o sepultarei. Será um belo fim, se eu morrer tendo cumprido esse dever. Hei de jazer sobre a terra eternamente. Quanto a ti, se isso te apraz, foge a lei mais cara aos deuses. Tu pareces desejar com o coração ardente o que nos causa calafrios e pavor.
Quando me faltarem as forças, eu cederei. Já que assim queres, vai. Bem sabes que cometes um ato de loucura, mas provas tua dedicação por aqueles a quem amas. Ó luz do sol, a mais radiosa que jamais brilhou sobre a Tebas das 7 portas, eis que enfim ressurges sobre as fontes de Dirce. Pusestes em fuga o célere guerreiro Polínices, disposto a conquistar a nossa terra. Zeus, em verdade, odeia mais que tudo a presunção das línguas atrevidas. Seus 7 chefes foram derrotados, exceto aqueles 2 infortunados, nascidos de um só pai e uma só mãe, que um contra o outro ergueram as espadas para enfim compartilharem uma mesma morte. Eis que se aproxima o rei deste país, Creonte, filho de Meneceu, nosso novo soberano. Depois dos acontecimentos em que os deuses suscitaram, traz ele em mente algum projeto, e para isso convocou por uma ordem geral esta Assembleia de Anciões. Cidadãos, fostes aqui reunidos porque sempre venerastes o trono de Laio, bem assim durante o reinado de Édipo e mesmo após sua morte, conservastes constante fidelidade a seus filhos. Visto que esses filhos, por um duplo destino, pereceram no mesmo dia, cabe-me ocupar o trono pelo direito que me advém do parentesco que a eles me ligava. Que Zeus, que tudo vê, saiba que jamais considerarei meu amigo quem for um inimigo de meu país. E, com esse mesmo espírito, ordenei fosse tornado público o meu decreto concernente aos filhos de Édipo. Eteocles, que lutando em prol da cidade, seja, por minha ordem expressa, devidamente sepultado. Quanto a seu irmão, quero dizer, Polínices, que só retornou do exílio com o propósito de destruir totalmente o país natal e os deuses de sua família, declaro que fica terminantemente proibido honrá-lo com um túmulo, que seu corpo fique insepulto para que seja devorado por aves e cães e se transforme em objeto de horror. Eis aí como penso, jamais os criminosos obterão de mim qualquer honraria. Assim te agrada tratar, ó Creonte, filho de Meneceu, o inimigo e o amigo deste país. Tu és o Senhor, e a ti compete impor a lei que te convier, tanto aos vivos como aos mortos. Zelai agora pela fiel execução de minhas ordens. Ninguém é louco a ponto de desejar a morte. Tal será, com efeito, a consequência. Mas, pela ambição que estimula o desejo do ganho, muitas vezes põe a perder os homens. Pelo semblante aterrorizado, que preocupações te guarda vem trazer ao nosso rei? Príncipe, não direi que a dor me fatigou, nem que me apreciei em vir ter aqui. Meu espírito a mim mesmo dizia: porque vais, desgraçado, aonde serás castigado assim que chegares? Ou então, infeliz, tu ficas aí, e se Creonte souber disso por outro, como serás punido? Assim pensando, retardei-me num percurso que me pareceu longo. Resolvi, por último, de qualquer forma, e posto que pouco tenho a dizer, falarei, seja como for. Mas que é que te causa tanta perturbação? Nesse caso, eu falo, um desconhecido acaba de sepultar o corpo de Polínice,
e desapareceu, depois de ter depositado terra seca sobre a sepultura, realizando os ritos necessários. Que dizes tu? Quem teve tamanha audácia? Não sei, o culpado nem deixou vestígios. Quando o primeiro guarda do dia ia entrar em serviço, descobriu o que estava feito, e todos nós ficamos estarrecidos pela surpresa. Nós proferimos recíprocas injúrias, cada qual acusando os demais, agredindo-nos mutuamente. O que se propunha é que viéssemos contar tudo o que se passara, nada te ocultando. Eis porque venho à tua presença, vem contra minha e a tua vontade, visto que ninguém gosta de um portador de ruins notícias. Ó príncipe, não teriam os deuses resolvido que isso acontecesse? É o que estou pensando desde algum tempo. Por acaso já viste honrarem os deuses a criminosos? Jamais! Sei muito bem que os guardas foram corrompidos e subornados para agir assim por eles. Não há, para os homens, invenção mais funesta do que o dinheiro. Ele é quem corrompe as cidades, afasta os homens de seus lares, seduz e conturba os espíritos mais virtuosos e os arrasta à prática das mais vergonhosas ações. Escuta e dize aos outros guardas: juro agora que se não descobrirdes o real autor desse sepultamento, sereis dependurados todos ainda vivos, até que alguém confesse o crime. Vereis que os ganhos ilícitos têm causado muito maior número de prejuízos do que de vantagens. É terrível quando, embora preparado para ser um bom juiz, um homem julga mal, que tratemos de encontrar o criminoso, mas se apanharemos ou não, isso pertence ao destino decidir. E não há perigo que me vejas novamente aqui. Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior é o homem. Ele prende a fauna dos profundos mares nas redes envolventes que produz. Homem de engenho e arte inesgotáveis, e a língua, o pensamento alado e os costumes moralizados, tudo isso ele aprendeu, e também a evitar as intempéries e os rigores da natureza. Só a morte ele não encontrará nunca o meio de evitar. Embora de muitas doenças, contra as quais nada se podia fazer outrora, já se descobriu remédio eficaz para a cura. Industrioso e hábil, ele se dirige, ora para o bem, ora para o mal, confundindo as leis da natureza e também as leis divinas a que jurou obedecer. Quando está à frente de uma cidade, muitas vezes se torna indigno e pratica o mal audaciosamente. Ó, que surpresa me causa o que ora vejo. Como duvidar que seja jovem Antígona, infeliz filha de um desgraçado pai, de Édipo? O que aconteceu contigo? Será que os guardas te trazem presa por desobediência a alguma ordem real? Surpreenderam-te talvez na prática de alguma ação criminosa? Príncipe, dificilmente consentiria em voltar aqui. Tanto me aterraram suas ameaças. Eis-me de volta. Embora tivesse jurado o contrário, eis-me de volta com essa jovem que foi por nós surpreendida no momento que concluía a inumação do cadáver. Desta vez não foi escolhido pela sorte. Eu mesmo fiz a descoberta. Mas como e onde aprendeste? Isso, como tudo se passou. Nós retiramos toda a terra que cobria o morto, deixando descoberto o corpo, já em decomposição, e fomos nos postar no alto de Cormos, cá em torno.
ao alcance da brisa, a fim de evitar que nos atingisse o mau cheiro. Nesse momento, uma ventania fortíssima ergueu um turbilhão de poeira, varrendo a região e arrancando a folhagem das árvores. Todo o céu escureceu. Quando ela cessou, vimos essa jovem que, à vista do cadáver desenterrado, gemia e proferia maldições tremendas contra os autores do sacrilégio. Em vista disso, nós nos precipitamos e juntos a agarramos sem que ela demonstrasse o menor susto. Ela nada negava. Com efeito, é motivo de alegria escapar alguém de uma desgraça, mas é causa de desgosto fazer com que nela caiam pessoas amigas. Enfim, isso tem menos importância que a minha própria salvação. Ó tu, que mantens os olhos fixos no chão, confessas ou negas ter feito o que ele diz? Confesso que eu fiz. Confesso claramente. Guarda! Podes ir para onde quiseres, livre da acusação que pesava sobre ti. Fala agora por tua vez, mas fala sem demora. Sabias que por uma proclamação eu havia proibido o que fizeste? Sim, porque não foi Zeus quem a promulgou, e a justiça. A deusa que habita com as divindades subterrâneas jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu edito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas. Sim, e não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-las. Se tivesse de consentir em que ao cadáver de um dos filhos de minha mãe fosse negada a sepultura, então eu sofreria. Mas não sofro agora. Se te pareces que cometi um ato de demência, talvez o mais louco seja quem me acusa de loucura. Com seu caráter indomável, esta jovem revela que descende de um pai igualmente inflexível. Ela não se deixa dominar pela desgraça. Fica-o sabendo, pois os espíritos mais rígidos são precisamente aqueles que se deixam abater. Esta criatura agiu temerariamente, desobedecendo as leis em vigor, e para agravar, acaba de se gloriar do ato que praticou. Mas, seja ela filha de minha irmã, e portanto mais vinculada a mim do que o próprio Zeus do meu lar, ela e sua irmã não escaparão à sorte mais funesta, porque acuso a outra de haver igualmente premeditado o enterramento do irmão. Chamai-a! Por que demoras? Em tuas palavras tudo me causa horror. E assim seja sempre. Também todos os meus atos te serão odiosos. Estes homens que te rodeiam confessariam que aprovam o que eu fiz, se o terror não lhes tolhesse a língua. Mas um dos privilégios de tirania consiste em dizer e fazer o que quiser. E tu não te envergonhas de emitir essa opinião? Não vejo de que me envergonhe em ter prestado honras fúnebres a alguém que nasceu no mesmo ventre materno. Não é justo dar ao homem de bem tratamento igual ao do criminoso. Quem nos garante que esse preceito seja consagrado na mansão dos mortos? Ah, nunca, nunca um inimigo me será querido, mesmo após a sua morte. Eu não nasci para partilhar de ódios, mas somente de amor. Desce, pois, a sepultura. Visto que queres amar,
ama aos que lá encontrares. Enquanto eu vivo for, nenhuma mulher me dominará. Eis que ao vestíbulo do palácio se dirige Ismênia. Seu amor pela irmã arranca-lhe abundantes lágrimas. Uma nuvem por sobre seus olhos altera-lhe a fisionomia, e o pranto inunda a encantadora face. Tu, que no meu palácio, deslizando como uma víbora, sugavas o meu sangue, e eu não sabia que mantinha duas criminosas prontas a me derrubar do trono. Vejamos, fala! Tu vais confessar se participaste do enterramento de Polínices ou jurar que de nada sabias? Sou culpada, se ela nisso consentir. Partilhei do ato e quero partilhar da acusação. Quem tudo fez, Hades e os mortos bem sabem. Quem só me ama por palavras não pode ser, para mim, uma verdadeira amiga. Como sou infeliz, não poderei compartilhar de tua sina. Tu escolhestes a vida e eu a morte. A uns parecerá sensata, a outros eu. Ó rei, a mais sólida razão não resiste aos golpes da adversidade. Foi o que te aconteceu quando resolveste acompanhar os malvados na prática do mal. Irás matar então a noiva de teu filho? Ora, outros campos há em que ele possa cultivar. Pobre Emo, como teu pai te amesquinha. Será crível, ó rei, que arrancas a teu próprio filho? Será o Hades que romperá por mim esse noivado. Parece-me, pois está definitivamente resolvido. Ela morrerá. Tal é a minha decisão. Servos, nada de demora. Levai-as para o palácio, escravos. Quero que estas mulheres sejam amarradas e que não mais andem em liberdade. Os mais corajosos fogem quando sentem que a morte os ameaça. Felizes são aqueles cuja vida transcorre isenta de todos os males, pois os mortais que um dia têm os lares desarvorados pelas divindades jamais se livrarão dos infortúnios por todas as seguidas gerações. Sabiamente nos diz este preceito antigo: o mal se afigura um bem para aqueles a quem a divindade quer arrastar à perdição. Pouco tempo ele viverá isento da desgraça. Eis aqui, Emon, ó rei, o mais jovem de teus filhos, vem amargurado pela sorte de Antígona, a quem em breve iria esposar. Lamenta o seu amor malogrado? É o que em breve saberemos melhor do que os adivinhos. Meu filho, é sabedor da sentença irrevogável que proferi contra a tua noiva? Vens enfurecido contra teu pai ou continuas a prezar-me apesar do que fiz? Pai, eu te pertenço. Teus sábios conselhos me têm guiado e eu os seguirei. Para mim, não há casamento algum que possa prevalecer sobre tua vontade. Eis aí a prudente regra, meu filho, que é preciso guardar no coração. Não abandones, pois, meu filho, pela sedução do prazer ou por causa de uma mulher, os sentimentos de que estás animado. Repele, pois, essa jovem como se ela fosse tua inimiga. Manda ao Hades para que lá se case com quem quiser.
visto que eu aprendi quando ostensivamente transgredia a uma de minhas ordens, e ordenarei sua morte. Não há calamidade pior do que a rebeldia. Ela é que arruína os povos e perturba as famílias. Ao contrário, o que garante os povos, quando bem governados, é a voluntária obediência. Cumpre, pois, atender a ordem geral e não ceder por causa de uma mulher. Se nossa mente não se enfraqueceu com a idade, parece-nos razoável tudo o que dizes, ó rei. Meu pai, ao dotar os homens da razão, os deuses concederão-lhe a mais preciosa dádiva que se pode imaginar. Será por acaso certo tudo o que acabas de dizer? Eu não sei, e praz aos deuses que não saiba nunca. No entanto, há outros que podem ter outras ideias. De qualquer forma, é no teu interesse que me julgo no dever de examinar o que se diz, o que se faz e as críticas que circulam. Teu semblante inspira temor ao homem do povo, quando este se vê forçado a dizer o que não te é agradável ouvir. Quanto a mim, ao contrário, posso observar as ocultas como a cidade inteira deplora o sacrifício dessa jovem. E como, na opinião de todas as mulheres, ela não merece a morte por ter praticado uma ação gloriosa. Seu irmão jazia insepulto. Ela não quis que fosse despedaçado pelos cães famintos ou pelas aves carniceiras. Por acaso não merece ela uma coroa de louro? Eis o que todos dizem, reservadamente. Para mim, meu pai, tua prosperidade é o bem mais precioso. Mas não creias que só tuas decisões sejam acertadas e justas. Por muitos sábios que nos julguemos, não há dessas em aprender ainda mais, em não persistir em juízo errôneo. Cede, pois, no teu íntimo e revoga teu edito. Se apesar de minha idade, me é lícito emitir um parecer, direi que o homem que possuir toda a prudência possível deve levar vantagem aos outros, mas, como tal virtude nunca se encontra, manda o bom senso que aproveitemos os conselhos dos demais. Príncipe, visto que ele propõe medidas de moderação e prudência, convém ouvi-lo. De parte a parte, vós falaste muito bem. Terei eu então de honrar a quem se mostrou rebelde? Nunca proporei que se respeite a quem houver praticado o mal. E por acaso não foi um crime o que ela fez? Não é assim que pensa o povo de Tebas? Não pertence à cidade, então, a seu governante? Só num país inteiramente deserto terias o direito de governar sozinho? Miserável! Por que te mostras em desacordo com teu pai? Porque te vejo renegar os ditames da justiça. Essa mulher, tu nunca a desposarás viva! Ela morrerá, eu sei, mas sua morte há de causar uma outra. Tens coragem de recorrer a ameaças? Se tu não fosses meu pai, eu diria que perdeste o senso. Fica-o sabendo bem, tu não te alegrarás por me teres censurado e ultrajado assim. Servo, leva essa mulher odiosa para que ela morra imediatamente em minha vista e na presença de seu noivo. Não, em minha presença ela não morrerá, e tu nunca mais me verás diante de ti. Descarrega teus furores sobre aqueles que a isso se sujeitarem. Príncipe, ele partiu possuído de angústia. Na sua idade, tamanho desespero é para se temer. Faça o que fizer, ainda que pratique façanhas sobre-humanas, não salvará da morte essas donzelas. Mas pensas em ordenar que pereçam ambas? Não, tens razão. Será poupada a que nada fez. E como pensas em dar a morte a outra?
Levá-la-ei a um sítio deserto e ali será encerrada viva em um túmulo subterrâneo, revestido de pedra, tendo diante de si o alimento suficiente para que a cidade não seja maculada pelo sacrilégio. Lá ela poderá invocar Hades, o único deus que venera, e talvez ele evite que ela morra. Só assim ela se convencerá de que é inútil querer prestar culto aos mortos. Amor, invencível amor, tu que subjugas os mais poderosos, tu que repousas nas faces mimosas das virgens, nem os deuses imortais, nem os homens da vida transitória podem fugir a teus golpes. E quem for por ti ferido, perde o uso da razão. Tu arrastas muitas vezes o justo à prática da injustiça e o virtuoso ao crime. Tu semeias a discórdia entre as famílias. Tu, amor, te equiparas no poder às leis supremas do universo, porque Afrodite zomba de nós. Eu própria sinto-me revoltada contra as leis e não posso conter minhas lágrimas ao ver Antígona dirigir-se para seu leito nupcial, o túmulo, onde hão de dormir todos os humanos. Por tua demasiada audácia, minha filha, tu ofendestes a autoridade, talvez sofras para expiar um crime de seu pai. Trouxeste-me à memória mais pungente dos fatos, o destino de meu pai, 3 vezes manifesto. Ah, teus abraços incestuosos, minha mãe, com o pai de quem nasci. Como sou infeliz. Para eles vou assim, maldita, sem ter chegado às bodas. Meu irmão infortunado, que união a nossa. Transforma-me, morrendo, em morta-viva. Sabeis vós que estas lamentações e estes gemidos antes da morte não teriam fim se o condenado os pudesse prolongar indefinidamente? Guardas, por que não a levais já? Para nós nenhuma culpa haverá na morte dessa jovem. Ela, porém, nunca mais poderá aparecer entre os viventes. Ó túmulo, ó leito nupcial, eterna prisão da subterrânea instância, para onde caminho para juntar-me aos meus, visto que a quase todos Perséfone recebeu entre os mortos. Seja eu a última que desço ao Hades antes do meu termo natural de meus dias. Lá, ao menos, tenho esperança de que minha chegada agradará a meu pai, a minha mãe e também a ti, meu irmão querido. Quando morrestes, eu, com minhas próprias mãos, cuidei de vossos corpos, sobre eles fiz libações fúnebres. E hoje, Polinice, porque dei sepultura aos teus restos mortais, eis a minha recompensa. Sou arrastada, virgem ainda, para morrer, sem que houvesse sentido os prazeres do amor e os da maternidade. Abandonada por meus amigos, caminho, viva ainda, para a mansão dos mortos. Deuses imortais, a qual de vossas leis eu desobedeci? Mas de que me serve implorar aos deuses, se for por minha piedade que atrair sobre mim o castigo reservado aos ímpios? Se tais coisas merecem a aprovação dos deuses, reconheço que sofro por minha culpa. Mas se provém de meus inimigos, eu não lhes desejo um suplício mais cruel do que o que vou padecer. Sempre a mesma tempestade ali agitar a alma sofredora. Com passos de sabedoria, eis que vem acompanhado por seu guia,
o cego profeta ancião. Ó chefes tebanos, nós que aqui estamos fizemos longa jornada juntos. Um de nós vê pelo outro. Bem sabeis que os cegos não podem caminhar sem um guia. Que novas me trazes, velho Tiresias? Vou anunciá-las. Não deixes de crer em meus oráculos. Posso assegurar-te que deles muito me tenho valido. Vais saber já o que os signos me anunciam. Estava eu sentado no venerando sólio augural, de onde poderia ouvir todos os presságios, quando ouvi um rumor confuso de pássaros que soltavam gritos estridentes, para mim incompreensíveis. Era fácil perceber-se o debater de suas asas. Logo em seguida tentei experimentar o fogo no altar aquecido, mas as oferendas de Hefesto não subiam como labaredas claras. E esta desgraça iminente é causada por tuas resoluções. Os altares da cidade, as aras consagradas aos deuses estão cheios de pedaços da carne do infeliz filho de Édipo. Eis porque os deuses repelem nossas orações e rejeitam nossos holocaustos. Não se ergue a chama sobre as vítimas, nem as aves soltam cantos de bom augúrio, visto que estão saciadas com o sangue humano. A teimosia produz a imprudência. Cede diante da majestade da morte. Não profanes um cadáver. De que te servirá matar pela segunda vez a quem já não vive? Bem sabes que sou dedicado a teus interesses e é por minha dedicação que te aconselho. Que pode haver de mais oportuno do que um conselho realizável? Ancião, todos vós, como arqueiros, dirigis contra mim vossas setas certeiras. Nem dos adivinhos estou livre, mas nunca darei a esse homem as honras da sepultura. Ainda que as águias de Zeus quisessem levar ao trono do Supremo Deus os restos de seu corpo, eu, sem receio de tal profanação, não consentirei que o sepultem. Saberá alguém ou imaginará que o bom conselho é a riqueza mais preciosa. Tanto quanto é certo que a imprudência é o maior dos males. No entanto, é precisamente o mal em que incorres. Toda a raça dos adivinhos é cúpida, e a dos tiranos adora os proveitos, por mais vergonhosos que sejam. Sabes que é a um rei que diriges tais palavras? Bem o sei, graças a mim pudeste salvar o Estado. Pois fala, contanto que a ganância não te inspire. Está bem. Sabe, pois, que não verás o sol surgir no horizonte muitas vezes, sem que pagues com a morte de um de teus descendentes o resgate de outra morte.
pois acabas de pôr sobre a terra uma criatura que vivia na superfície e a quem indignamente encerraste viva num túmulo. Por outro lado, tu retens longe dos deuses subterrâneos um cadáver privado de honras fúnebres e de sepultura. Tu não tens o direito de o fazer, nem tu, nem qualquer divindade celeste. Eis porque as deusas vingadoras que punem os criminosos, as fúrias, e os próprios deuses te espreitam e vais sofrer os mesmos males que estás causando. Verifica se é por dinheiro que te faço estes prenúncios. Mais algum tempo e angustiosos lamentos de homens e mulheres se ouvirão neste palácio. São estas as setas que na minha indignação venho lançar contra ti. Tu não evitarás que elas te alcancem. Menino, leva-me de novo para minha casa. Ele descarregará sua raiva à custa de outros mais jovens, até que aprenda a dominar sua cólera e a adquirir melhores sentimentos. O ancião lá se foi. Ó príncipe, depois de te haver predito coisas tremendas, ora, desde que existem na minha cabeça estes cabelos, que de negro se tornaram alvos, não sei de aviso por ele feito, que não haja sido um absoluto verdadeiro. Eu sei, e por isso mesmo estou preocupado. Ceder é duro, mas resistir e provocar a desgraça certa não o é menos. Age com cautela, Creonte, filho de Meneceu. Que devo fazer? Dize que eu executarei. Corra, liberte a moça de sua prisão subterrânea e erige um túmulo ao morto. Irei, pois, imediatamente. Vinde todos vós, ó servos, correi para aquela colina que daqui se avista. Eu próprio, visto que mudei de resolução, eu próprio que ordenei a prisão de Antígona, irei libertá-la. Agora sim, eu creio que é bem melhor passar a vida obedecendo às leis que regem o mundo. A quem adoramos sob diversos nomes, orgulho da filha de Cádmo, rebento de Zeus. Tebas, a cidade a que mais prezas, tu e tua mãe, vitimada pelo raio. Visto que hoje a cidade e o povo se acham sob ameaça de males terríveis, vem, ó Dionísio, purificá-la, atravessa o Parnaso ou a grota do rumoroso Eurípio. Por que irrompe este mensageiro? Ó vós, que habitais perto de Cádmo e do templo de Ânfion, não há vida humana que nós devamos invejar ou deplorar enquanto dure. A sorte eleva ou abate continuamente os homens infelizes e os ditosos. Ninguém pode prever que destino está reservado aos mortais. Até pouco tempo, Creonte me parecia digno de inveja. Tinha conseguido libertar as terras de Cadmeia de seus inimigos, assumiu o poder absoluto do Estado, dirigia o povo, sentia-se reflorir numa bela prole. No entanto, tudo está destruído. Quando os homens perdem a razão de ser de sua alegria, eu suponho que não vivem. São apenas cadáveres animados.
Que novas calamidades ao nosso rei tu vens comunicar? Aemon morreu. A mão de um amigo derramou-lhe o sangue. A de seu pai, talvez? A dele próprio? Ele feriu-se, a si mesmo, furioso com seu pai por causa da morte de Antígona. Ó adivinho, como se realizou o que anunciaste? E se assim é, cumpre aguardar o que vai ainda acontecer. Eis que se aproxima de nós a infeliz Eurídice, esposa de Creonte. Ela vem do palácio. Teria já sabido da morte do filho? Ou é por acaso que aqui vem ter? Ó tebanos, ouvi o que dissestes quando ia levar-me a saudação à deusa Palas. Apenas transpunha a porta quando o rumor dessa desgraça chegou aos meus ouvidos. Caí desacordada entre minhas escravas. Senti-me gelar de frio. Que dizeis vós? Contai-me tudo. Tenho tido já muita experiência da desgraça para vos ouvir. Senhora, eu vos falarei como testemunho ocular. Eu acompanhava teu esposo, guiando-o até o sítio mais alto do campo, onde jaz, despedaçados pelos cães, o corpo de Polínices. Depois de haver dirigido preces à deusa das estradas e a Hades para que moderasse sua cólera e nos fosse propício, lavamos esses despojos mortais com água lustral, cobrimos-los com verdes ramos de oliveira e procedemos à incineração. Depois, com a terra, formamos uma tumba elevada. Em seguida, dirigimos-nos para a caverna de pedra da jovem, a câmara nupcial da morte. Ouviu-se então um grito lancinante ao longe e gemidos angustiosos. Eles provinham desse túmulo privado de honras fúnebres. O rei Creonte aproximou-se e ouviu como nós aqueles sons comoventes. Por sua vez, ele solta este brado de desespero. Oh, como sou desgraçado! Será verdade o que ouço? Estarei eu fazendo aqui o trajeto mais doloroso de minha vida? É a voz tema de meu filho que estou ouvindo. Ide, servos, correi ligeiros. Retirai a pedra que fecha a entrada do túmulo. Entrai e vede se é ou não Aemon que lá se encontra, ou se os deuses zombam de mim. Nós obedecemos essas ordens do aflito rei e observamos. No fundo do túmulo, suspensa por uma corda, vimos Antígona. Ela se tinha enforcado com os cadarços de sua cintura. Aemon, quase desfalecido, lamentava a ruína de sua esperança e a crueldade de seu pai. Creonte, ao vê-lo, corre para o filho e exclama possuído de dor: Que fizestes, infeliz? Perdeste a razão? Sai, meu filho, eu te suplico. Mas o filho, fitando com o olhar desvairado, cospe-lhe no rosto e, sem dizer palavra alguma, arranca da espada de duplo fio. Seu pai recua e põe-se a salvo. Então, o desgraçado volta contra si mesmo a sua raiva e, com os braços estendidos, firma o gume da espada no próprio peito. Crava com furor e, respirando em arrancos de agonia, abraça-se ao corpo da donzela. Morto, enfim, foi estendido ao lado de sua noiva morta, e é no Hades que o infeliz casal terá tido suas bodas. Triste exemplo para os humanos, à vista dos males que a impiedade pode causar, mesmo aos reis. Que devemos pensar? A rainha voltou aos seus aposentos sem proferir uma só palavra, favorável ou funesta. Também estou surpreendido. Suponho que, tendo ouvido a notícia da morte do filho, ela não julgue decoroso lamentar-se diante de toda a cidade. E, no interior de seu lar, cercada por suas servas, é que ela vai chorar o golpe que sofreu. Ela tem se mostrado bastante ajuizada para não cometer uma inconveniência. Não sei. Um silêncio profundo me parece tão perigoso como grandes lamentações inúteis. Saberemos já, entrando no palácio, se ela oculta algum desígnio em seu coração angustiado. Tu tens razão. Um silêncio profundo tem qualquer coisa de ameaçador. Eis que volta o rei em pessoa. Em seus braços ele traz a prova evidente, se assim posso dizer, de que esta desgraça não lhe veio de outros, mas sim de sua própria culpa. Erros da minha insensatez, obstinação fatal, vede!
Na mesma família, vítimas e assassinos. Oh, sorte desgraçada! Meu pobre filho, jovem, sucumbiste por uma morte tão triste. Perdeste a vida não por tua culpa, mas pela minha. Oh, agora é tarde. Parece-me o que estás vendo. É a justiça dos deuses. Ai de mim, agora sei que sou um desgraçado. Sobre mim paira um Deus vingador que me feriu. Ele me arrasta por uma via de sofrimentos cruéis. Ele destruiu toda a alegria de minha vida. Oh, esforços inúteis dos homens! Qual surpresa pode trazer este mensageiro que chega do palácio? Senhor, que desgraças caem sobre ti. De uma tens a prova em teus braços, as outras estão no teu palácio. Creio que tu deves ver. Que mais me poderá acontecer? Poderá haver desgraça maior do que a fatalidade que me persegue? Tua esposa acaba de morrer. A mãe que tanto amava este infeliz jovem, ela feriu-se voluntariamente para deixar a vida. Ah, diz que a todos nós esperas, que não perdoas nem te comoves. Dize, por quê? Por que me esmagas desta forma? Ai de mim! Eu já estava morto e tu me deste mais um golpe ainda. Que dizeis, amigos? Quem é esta criatura? Essa mulher que veio caída ao lado do outro morto? Ela se feriu com agudo punhal junto ao altar dos lares e cerrou os olhos depois de haver lamentado a perda de seu filho Menoceu e a de Emo. E depois de ter pedido que todas as desgraças recaiam sobre ti, que foste o assassino de seus filhos. Ai de mim! De tanta infelicidade eu bem sei que sou o autor, nem poderiam elas nunca ser atribuídas a outro. Fui eu, somente eu, este miserável que os matei. Servos, levai-me depressa, levai-me para longe, eu não vivo mais, eu estou esmagado. O que tu pedes seria um bem, se pudesse haver algum bem para quem assim tanto sofre. Mas dos males que tenhamos de suportar, os mais curtos são os melhores. Que venha, que apareça já a mais bela, a última das mortes que eu causei, a que me há de levar no meu derradeiro dia. Que ela venha, que venha já, eu não quero ver clarear outro dia. Oh, mas isto já é o futuro. Pensemos no presente, ó Rei, que cuidem do futuro os que no futuro viverem. Tudo o que eu quero está resumido nesta súplica. Ouve! Não formules desejos. Não é lícito aos mortais evitar as desgraças que o destino lhes reserva.